O poder público promoverá ações que assegurem a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra, inclusive mediante a implementação de medidas visando a promoção da igualdade nas contratações do setor público e o incentivo à adoção de medidas similares nas empresas e organizações privadas. O poder público promoverá ações que assegurem a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra, inclusive mediante a implementação de medidas visando a promoção da igualdade nas contratações do setor público e o incentivo à adoção de medidas similares nas empresas e organizações privadas. O poder público promoverá ações que assegurem a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra, inclusive mediante a implementação de medidas visando a promoção da igualdade nas contratações do setor público e o incentivo à adoção de medidas similares nas empresas e organizações privadas. A igualdade de oportunidade será lograda mediante a adoção de políticas e programas de formação profissional, de emprego e de geração de renda voltados para a população negra. A igualdade de oportunidade será lograda mediante a adoção de políticas e programas de formação profissional, de emprego e de geração de renda voltados para a população negra. A igualdade de oportunidade será lograda mediante a adoção de políticas e programas de formação profissional, de emprego e de geração de renda voltados para a população negra. As ações visando a promover a igualdade de oportunidades na esfera da administração pública far-se-ão por meio de normas estabelecidas ou a serem estabelecidas em legislação específica e em seus regulamentos. As ações visando a promover a igualdade de oportunidades na esfera da administração pública far-se-ão por meio de normas estabelecidas ou a serem estabelecidas em legislação específica e em seus regulamentos. As ações visando a promover a igualdade de oportunidades na esfera da administração pública far-se-ão por meio de normas estabelecidas ou a serem estabelecidas em legislação específica e em seus regulamentos. O poder público estimulará por meio de incentivos a adoção de iguais medidas pelo setor privado. O poder público estimulará por meio de incentivos a adoção de iguais medidas pelo setor privado. O poder público estimulará por meio de incentivos a adoção de iguais medidas pelo setor privado. As ações de que trata o caput deste artigo assegurarão o princípio da proporcionalidade de gênero entre os beneficiários. As ações de que trata o caput deste artigo assegurarão o princípio da proporcionalidade de gênero entre os beneficiários. As ações de que trata o caput deste artigo assegurarão o princípio da proporcionalidade de gênero entre os beneficiários. Será assegurado o acesso ao crédito para a pequena produção, nos meios rural e urbano, com ações afirmativas para mulheres negras. Será assegurado o acesso ao crédito para a pequena produção, nos meios rural e urbano, com ações afirmativas para mulheres negras. Será assegurado o acesso ao crédito para a pequena produção, nos meios rural e urbano, com ações afirmativas para mulheres negras. O poder público promoverá campanhas de sensibilização contra a marginalização da mulher negra no trabalho artístico e cultural. O poder público promoverá campanhas de sensibilização contra a marginalização da mulher negra no trabalho artístico e cultural. O poder público promoverá campanhas de sensibilização contra a marginalização da mulher negra no trabalho artístico e cultural. O poder público promoverá ações com o objetivo de elevar a escolaridade e a qualificação profissional nos setores da economia que contêm com alto índice de ocupação por trabalhadores negros de baixa escolarização. O poder público promoverá ações com o objetivo de elevar a escolaridade e a qualificação profissional nos setores da economia que contêm com alto índice de ocupação por trabalhadores negros de baixa escolarização. O poder público promoverá ações com o objetivo de elevar a escolaridade e a qualificação profissional nos setores da economia que contêm com alto índice de ocupação por trabalhadores negros de baixa escolarização. Os registros administrativos direcionados a órgãos e entidades da administração pública, a empregadores privados e a trabalhadores que lhes sejam subordinados conterão campos destinados a identificar o segmento étnico e racial a que pertence o trabalhador retratado no respectivo documento, com utilização do critério da autoclassificação em grupos previamente delimitados. Os registros administrativos direcionados a órgãos e entidades da administração pública, a empregadores privados e a trabalhadores que lhes sejam subordinados conterão campos destinados a identificar o segmento étnico e racial a que pertence o trabalhador retratado, no respectivo documento, com utilização do critério da autoclassificação em grupos previamente delimitados. Os registros administrativos direcionados a órgãos e entidades da administração pública,
A empregadores privados e a trabalhadores que lhes sejam subordinados conterão campos destinados a identificar o segmento étnico e racial a que pertence o trabalhador retratado, no respectivo documento, com utilização do critério da autoclassificação em grupos previamente delimitados, sem prejuízo de extensão obrigatória a outros documentos ou registros de mesma natureza identificados em regulamento, aplica-se o disposto no 8º deste artigo A, e formulários de admissão e demissão no emprego. E formulários de admissão e demissão no emprego. Segunda, formulários de acidente de trabalho. Segunda, formulários de acidente de trabalho. Terceira, instrumentos de registro do Sistema Nacional de Emprego SINE, ou de estrutura que venha a suceder-lhe em suas finalidades. Terceira, instrumentos de registro do Sistema Nacional de Emprego SINE, ou de estrutura que venha a suceder-lhe em suas finalidades. Terceira, instrumentos de registro do Sistema Nacional de Emprego SINE, ou de estrutura que venha a suceder-lhe em suas finalidades. Quarta, relação anual de informações sociais, RAIS, ou outro documento criado posteriormente com conteúdo e propósitos a ela assemelhados. Quarta, relação anual de informações sociais, RAIS, ou outro documento criado posteriormente com conteúdo e propósitos a ela assemelhados. Quarta, relação anual de informações sociais, RAIS, ou outro documento criado posteriormente com conteúdo e propósitos a ela assemelhados. V. Documentos, inclusive os disponibilizados em meio eletrônico, destinados à inscrição de segurados e dependentes no regime geral de previdência social. V. Documentos, inclusive os disponibilizados em meio eletrônico, destinados à inscrição de segurados e dependentes no regime geral de previdência social. V. Documentos, inclusive os disponibilizados em meio eletrônico, destinados à inscrição de segurados e dependentes no regime geral de previdência social. Sexta, questionários de pesquisas levadas a termo pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou por órgão ou entidade posteriormente incumbida das atribuições imputadas a essa autarquia. Sexta, questionários de pesquisas levadas a termo pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou por órgão ou entidade posteriormente incumbida das atribuições imputadas a essa autarquia. Sexta, questionários de pesquisas levadas a termo pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou por órgão ou entidade posteriormente incumbida das atribuições imputadas a essa autarquia.